Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. E hoje eu estou aqui num episódio especial do nosso podcast. Vim conversar diretamente com vocês depois de uma série de entrevistas. Claro que elas vão continuar, mas hoje eu resolvi fazer algo diferente. Hoje eu resolvi trazer para vocês algo mais interessante. Deixa eu só colocar aqui mais perto. Não, tá ligado. Bom, o microfone aqui, só um minutinho. Tá certinho. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Detalhes técnicos aqui, só para a gente continuar, então, e na verdade iniciar o nosso dia de hoje. Bom, eu fiz algumas propagandas por aí, quem me acompanha já está sabendo, já está percebendo o que está rolando, né? Que é interessante a gente dar um tempinho e bater um papo legal aqui, né? Com vocês, meus ouvintes, minhas ouvintes, que estão me acompanhando aí já há alguns meses, que a gente vem aqui com o podcast Vida de Imigrante, porque a gente sabe que é importante trazer informação, trazer conhecimento desse universo que é a psicologia intercultural, que para quem ainda não entendeu muito bem o termo, é a parte que estuda as nossas emoções, os nossos comportamentos, e para um público bem específico, que sou eu e você, imigrantes. Então a gente precisa entender algumas coisas até para se conectar e se localizar. Espera aí, o que está acontecendo? Eu imigrei, mas não estou me sentindo tão feliz como eu achei que deveria estar, e por aí vai, né? Por isso que hoje o meu tema é recomeçar é uma arte. Porque queira ou não queira, você tem que ter muita criatividade, você tem que ter abertura para o novo. E muitas vezes no dia a dia a gente vai se enrijecendo, né? É claro que ter uma rotina é importante, é bacana, mas quantas vezes a gente tem dificuldade de sair desse lugar, mesmo que por escolha, tá? Então hoje eu vou trazer um pouco da minha experiência também, porque no fim das contas, apesar de ter essa flexibilidade, a gente acaba sentindo algumas dores. E porque a rotina muda, tudo muda e a gente fica buscando outras referências. Mas antes disso, deixa eu dar a dica aqui. Você que está me ouvindo pela Rádio Rel, estamos ao vivo também aqui no YouTube. Conecta, entre em contato comigo, eu estou aqui no chat ao vivo para responder todas as perguntas, curiosidades, enfim, vamos interagir. Assim como eu falei nas minhas redes sociais, a gente está aqui para criar uma comunidade virtual, que a gente consiga conversar, trocar experiências, trocar ideias, e sempre vou trazer também mais convidados. Hoje eu estou até sentindo falta aqui, ó, de conversar com alguém do meu lado, porque já foram várias entrevistas, então você pode acompanhar todas que ficam gravadas, tanto no YouTube da Rádio Reli, quanto no meu também, que é o @patriciarigoni_8. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, já temos uma audiência aqui, né, no YouTube. Bom dia a todos vocês, e bom dia também para quem está nos ouvindo na Rádio Reli. A Rádio Reli também está nas redes sociais, então siga no Instagram, @Rádio Reli. Aqui no YouTube, para quem não se inscreveu ainda, se inscreve, fica sabendo de toda a programação, todos os outros podcasts que também acontecem por aqui, e assim a gente vai seguindo a voz do Brasil na América. Então você também WhatsApp, o da rádio é o 754-63-210-9488. Para você que também quer saber de mais conteúdos, falo sobre a psicologia intercultural, sobre esse universo também feminino, de contas, nesses meus recomeços, eu diria, não é um recomeço, são vários, mas estando aqui como imigrante, eu percebi a necessidade, né, e a vontade também de cuidar de você mulher imigrante, porque queira ou não queira, né, na nossa sociedade já é um grande desafio ser mulher, queira ou não queira, mas
quando a gente é imigrante, então, existem outros desafios ainda maiores, que vão somando ao que a gente já está até acostumada, não é? Mas nesse momento a gente pode até experimentar um sentimento de vazio, de estar perdida, né, e às vezes é no momento também da vida, da própria vida de transição, então ali quando você começa, né, no climatério, na menopausa, esse mundo interno, né, de nós mulheres que estamos já numa idade aí do 40 mais, vamos chamar assim, né, já vivemos muita coisa, experimentando, sendo mulher, 40 mais, imigrante, né, então foi isso que aconteceu comigo. Bem nessa transição aí, eu vim aqui para os Estados Unidos com a minha família, e assim a gente iniciou esse processo todo. E é isso que eu quero vir trazer para vocês, né, para a gente iniciar aí, mas não deixe de seguir então nas redes sociais, vamos aí interagindo no YouTube, e a gente vai começar então aqui com o nosso bloco de notícias e conhecimentos aí dessa história de como é recomeçar é uma arte e também é uma dor. Vamos entender isso melhor. Bom, então é isso que eu vou fazer hoje, né, vou trazer a minha história, vou contar como é que foi esse movimento para mim, né, de mudança, de tudo mais. Então, eu estava no Brasil, né, me formei em 2011, finalzinho de 2011, morava em Goiânia, uma cidade que me acolheu com muito amor e carinho, porque as minhas mudanças, até mesmo de local de moradia, não foi a primeira agora, né. Eu nasci em Aracaju, Sergipe, morei lá até meus 13 anos, depois fui para o Espírito Santo. Morei mais uns 10 anos na cidade de Linhares, cidade da minha família materna, e depois eu fui para Goiânia. Lá eu terminei os meus estudos em psicologia, criei toda uma rede, né, profissional, de amizade, de tudo mais. Criei minha, né, constituí minha família, e assim eu vivia já num lugar estabelecido aí, já uns 10 anos de profissão, né, então sempre gostei demais de entender esse universo humano, demasiadamente humano, como eu gosto de parafrasear aí com o Nietzsche. Então a gente sempre conectando ali com os conhecimentos e querendo saber, entender mais o que que se passa, né, como é que a gente age na vida, como é que a gente desenvolve os comportamentos. Então a gente fez assim, então, né, o que aconteceu? Eu me formei na UFG, na Federal de Goiás, e só que antes mesmo de formar, eu já tinha todo uma trajetória aí dentro do Hospital das Clínicas, eu gostava muito da psicologia hospitalar. Gostava não, sou apaixonada ainda, mas junto com isso também a psicologia clínica. Então eu sempre caminhei nas 2 áreas de atuação e, como eu falei, foram muitas e muitas pessoas que passaram por mim, e como eu estou falando aqui no início, né, que aqui eu vejo que o meu nicho é mesmo mulheres, porque no início da minha carreira, na verdade, já era também. A vida sempre me levou para esse lugar de cuidar das mulheres. Então, lá no Hospital das Clínicas, inclusive, o primeiro lugar que eu aprendi, que eu fui estagiar, depois também dava aulas, né, convidada aí pela Liga da Mama, foi na mastologia, né, num lugar de histórias bem desafiadoras, né, de mulheres com muita força, com muitas dores, mas também com muitas vitórias. Então tudo isso foi me conectando com esse universo, além de toda a minha experiência pessoal, de várias coisas que eu já passei na vida, que depois eu posso contar num outro episódio também, mas eu quero dizer que isso tudo foi uma escola para mim. E ali eu comecei a entender melhor que e até me entender também, claro, porque eu sempre estou trazendo que é uma troca, né, eu não venho de um lugar de conhecimento, vertical, né, a gente está aqui no horizontal. A cada pessoa que eu atendo, a cada mulher que conversa comigo no consultório
ou no dia a dia, enfim, existe algo que ela vai dizer também que vai servir para mim. Então isso é muito importante na minha vida. E desde esse momento então, eu comecei a mergulhar de cabeça, não é, nesse universo feminino. E através também de uma teoria de base que me guia, não é, que é a psicologia analítica. Para quem não conhece, né, do Carl Gustav Jung, ele foi discípulo do Freud, mas também desenvolveu a própria teoria, que a gente fala até que é da psicologia profunda, onde a gente acessa o inconsciente, começa a buscar um pouco do simbólico, o que que existe por trás, né, daquilo que parece que está tão óbvio, mas que tem um outro sentido, um outro significado, que muitas vezes é muito individual também. Então, tudo isso me levou para esse caminho que eu fui só tendo a certeza de que era o meu chamado, que era o meu lugar nesse mundo e era a minha missão. Então eu tinha consultório e também fui para dentro do hospital. Assim que eu formei, eu também fui trabalhar numa UTI oncológica, porque já vindo da mastologia, eu também me especializei depois tanto em psicologia hospitalar quanto psico-oncologia. Então, meu primeiro emprego no hospital foi numa UTI oncológica. Então, eu lidava muito com essas questões, né, de vida e morte, de doença, de renascimentos, claro, também, e de passagens. E o tanto que a gente pode, né, aprender, né, e perceber o que há de mais importante, muitas vezes, na nossa vida, que a gente deixa de lado, mas que no final todo mundo vai para o mesmo lugar, não é? Sem ser muito mórbida aqui, mas só trazendo um pouco de onde eu venho, porque eu acho importante colocar também a minha história, para vocês compreenderem o por que que eu cheguei aqui, né, como foi essa criatividade, essa arte de chegar aqui onde eu estou agora. Então, a partir disso, eu vinha já num ritmo muito bom de atendimentos, né. Eu posso contar, outro dia eu estava tentando fazer uma conta entre consultório e hospital, e claro, hospital, residência também, que eu trabalhava no serviço de atenção domiciliar, a rotatividade é muito grande, a gente atende não só o paciente, mas também as famílias. Então eu estava contando, já deve ter sido milhares de pessoas que passaram por mim, sem falsa modéstia, mas porque quase 15 anos aí, né, de profissão, a gente consegue ter uma base de como foi tudo isso. Então eu vinha nesse lugar, mas aí, quando foi em 2022, o meu marido, ele tem um trabalho, né, também, que fazia com que ele viajasse e tudo mais, especialmente aqui para os Estados Unidos. Então surgiu uma oportunidade e ele pensou de vir e ficar, né, e a gente então teve 1 ano para se programar para poder vir. Sou eu, minha filha mais nova e a minha enteada, que é filha dele, né, que a gente tinha que se preparar então para vir. Também tenho um filho mais velho, João Pedro, meu amor, que eu amo, amo todos, mas, né, enfim, ele ficou no Brasil, ele já é adulto, né, apesar de não parecer, mas ele já, né, eu fui mãe um pouco nova, ele faz faculdade, ele está lá no Espírito Santo, então ele ficou. Mas já tinha vivenciado, né, esse ninho vazio da parte dele, eu morando em Goiânia, ele já em Vitória, mas ele ficou e eu tinha que me preparar então com as minhas 2 meninas para vir para cá. Lembrando que elas têm uma diferença de idade, então eu estava vindo com uma criança e uma adolescente, né, um grande desafio. Para quem me acompanha aí nos episódios, eu já trouxe convidados aqui falando sobre como que é imigrar em família, com marido, com filhos, filho criança, filho adolescente. Então, assim, várias histórias que já passaram por aqui, como eu falei nessa troca, a gente se identifica e a gente aprende cada vez mais. Então, tem pouco tempo que eu cheguei, né, pouco mais de 2 anos, então quando a gente conversa com alguém que já tem 20, 30 anos que está aqui, é a mesma coisa de dizer: "Nossa, acabou de chegar", e é isso mesmo. Porém, eu sempre fui muito intensa, sempre vivenciei minhas experiências com muita intensidade mesmo. Então, nesse movimento, eu digo que nesses 2 anos e meio, mais ou menos,
eu acho que eu já vivi uma experiência de 10 anos por aí, sabe, porque foi muita coisa. E no meio disso tudo, vamos trazer essa parte minha, então, profissional, porque é bem isso. Como assim, né, eu estava vivenciando uma situação de possibilidades, né, ao me mudar, mas ao mesmo tempo tinha que abrir mão, né, e deixar um pouco fechar alguns ciclos, né, apesar de saber que eu estava só mudando de formato, mas ao mesmo tempo aquela segurança, aquele até mesmo por conta da língua, por conta de tudo, toda a rede criada, eu estava sim deixando para trás de certa forma. Apesar de que a cada dia que passa eu vejo que é como se fosse um legado, uma história que não se apaga. Então, eu continuei os meus atendimentos online, transicionei todo o consultório para online e faço isso até hoje. Então, até hoje eu recebo pacientes, eu venho, né, fazendo os meus atendimentos, meus cuidados com pessoas do Brasil também. Então, para quem está me ouvindo do Brasil, estou aqui, viu, continuo firme e forte, né, a gente vai ao longo do tempo já criando esse lugar, né, de confiança e de encaminhamento, então isso é muito importante. Porém, quando eu cheguei, qual é a primeira sensação que vem, né, gente? Até anotei aqui para falar para vocês. E eu queria saber, né, quem está me ouvindo aí, quem está me assistindo também pelo YouTube, se vocês em algum momento já tiveram esse sentimento, né, se essa frase já passou pela cabeça, que é assim: "Perdi tudo que eu era". Por mais que a razão diga que não é isso, porque você tem toda uma história e isso não se apaga de jeito nenhum, o coração, muitas vezes, traz esse sentimento, traz essa sensação, como se você tivesse se anulado, porque você chega num lugar totalmente desconhecido, um lugar que uma cultura é completamente diferente, a língua não é mais a mesma, e imaginem vocês, eu como psicóloga, né, que tendo como instrumento de trabalho a minha fala, e no fim das contas, a vida não me permitiu que eu tivesse um aprofundamento na língua inglesa. Apesar de ter uma base, mas eu fui encaminhando para outros lugares, não deu nem tempo, né. E como foi muito rápida dessa decisão de vir, eu realmente me senti muito refém disso, né. E não vou dizer para vocês que até hoje ainda me sinto, mas esse foi um ponto crucial. Além disso, na minha profissão existe também as questões burocráticas, né. Então, a psicóloga que eu sou no Brasil, eu não sou aqui. Aqui eu teria que fazer todo um caminho, até um doutorado para poder exercer do jeito que eu faço lá, né. Ao mesmo tempo, também tem outras questões em nível de conselho e tudo mais que a gente precisa se atentar quando você sai do país. Então, você que também é psicóloga, psicólogo que está me ouvindo, a gente tem que ter muito cuidado com isso, saber o que a gente está fazendo. Por isso que então, eu fiquei nesse lugar meio, vamos dizer assim, sombrio, meio nebuloso, né, e nisso, como eu falei, sou muito intensa, vindo várias questões, né, emocionais dentro de mim, existenciais mesmo, pensando: "Nossa, que mudança foi essa? Qual que é o sentido?", né, isso o coração perguntando, aí vem a cabeça e diz: "Não, mas está tudo certo, olha que oportunidade bacana", então vira aquela questão, aquela coisa interna que você fica, assim, meio perdido. E aí o que acontece? Uma dica, e não só uma dica, mas uma verdade, vamos trazer assim? Pessoal, tem muita gente que diz: "Ah, eu vou dar conta, eu resolvo isso aqui sozinho e tudo mais". Não sei se por conta da minha própria profissão, porque eu entro em contato com muitas dores alheias, né, muitas pessoas que vão trazendo conteúdos também, né, pesados, queira ou não queira, existenciais também, e se eu não estava muito bem, sozinha eu não ia conseguir de forma alguma. Então, quando eu comecei a perceber que algo não estava caminhando muito bem, eu retomei a minha terapia, que na verdade
como profissional, a gente não pode deixar de fazer nunca, né, seja a psicoterapia tradicional ou as várias, inúmeras terapias, né, complementares integrativas, que eu também sou apaixonada e super valorizo, também faço algumas. Eu não sei como que eu faria, né, se eu não tivesse buscado ajuda. Então voltei para minha psicoterapia, voltei para algumas terapias também nesse sentido, né, integrativas, e assim eu fui me reconstruindo, né, fui me reestruturando. Mas isso não é da noite para o dia, então é todo um processo que vai acontecendo e você vai percebendo. Além de outras questões da vida pessoal também, porque eu não sou só psicóloga, não é? E isso é algo que a gente tem que desconstruir. Por trás aqui, ó, desse microfone, dessa profissão, existe uma mulher que também sente, que também tem os seus dilemas, que também tem seus desafios, suas dúvidas e por aí vai, né. Então é sempre importante a gente também saber transitar nesses lugares para poder falar para você, né, que está me ouvindo, que eu também sou um ser humano e estou aqui, aberta, né, e sujeita a todas as sensações que vocês também sentem. Mas aí um dia eu recebi uma ligação de uma grande amiga do Brasil, Ana Beatriz, ela também é psicóloga, trabalhou comigo no serviço de atenção domiciliar, e ela me disse o seguinte: "Patrícia, eu estou começando a estudar, sobre uma psicologia que chama intercultural. Você já ouviu falar?" Eu falei: "Não, o que que é isso?" Aí ela me mandou uns links, né, me mandou os contatos do pessoal, website e tudo mais, e eu comecei a estudar. E foi aí que eu vi que, de novo, pelo menos esse é o meu movimento, através do conhecimento, eu fui salva. Por quê? Porque a psicologia intercultural, ela me mostrou que isso tudo é um processo natural que a gente vive quando a gente imigra, especialmente quando imigra. Porque no fundo, você tem uma rotina, você tem uma vida, e por mais que você tenha escolhido conscientemente, é uma ruptura. Por isso que a gente fala que toda mudança de país, ela é radical, ou seja, ela implica em perdas, perdas de várias ordens. Muitas vezes a gente está acostumado a ouvir sobre luto e pensar que o luto é apenas quando se trata da morte de alguém. Inclusive, quando eu comecei o podcast aqui, ano passado, o quarto episódio eu falo só sobre luto, mas eu trago especialmente sobre os lutos invisíveis. Então, é aí que você começa a entender como faz sentido vir esse tipo de frase, não é? "Perdi tudo que eu era". É um vazio que se instala e você não reconhece por que que você está desse jeito, mas são sintomas de luto, são sintomas das perdas. E quando a gente fala de perdas invisíveis, é porque ainda tem essa dificuldade, ainda é um tabu. O luto é qualquer perda, e ele vai se manifestar da mesma forma, muitas vezes, que um luto da perda de alguém que você amava, saiba você, né. Então você entristece, você às vezes tem dúvidas, tem raiva, né, vai passando por algumas fases, algumas situações, elas também se conversam, a gente fica pensando, "Que eu preciso fazer agora? Eu estou tão feliz, aí daqui a pouco eu estou triste", e assim a gente vai, né, muitas vezes se enrolando aí no meio do caminho, e no fim das contas era um luto. E como é que a gente trata luto? Vocês sabem? A gente trata luto falando dele, né, falando da perda. Então, de novo, voltando para minha psicoterapia, para o meu autocuidado, eu fui conversando sobre isso e pensando aí nessa fase também, como eu falei no início, de uma mulher, 40 anos, né, que é um marco na vida. Inclusive a própria psicologia analítica traz esse conceito da metanoia, eu vou falar disso na palestra. Vou ver se eu gravo essa palestra para colocar aqui no meu canal do YouTube também, para vocês assistirem depois, quem tiver interesse. Mas eu estou pensando em falar dessa forma, por quê? A metanoia é um processo psicológico, é quando você realmente experimenta a primeira vez sobre esse momento de morte e renascimento.
seja para a mulher, por exemplo, a morte, né, simbólica de um corpo fértil, né, para o renascimento de um outro tipo de fertilidade na vida. Quantas mulheres aí maduras falam: "Nossa, agora que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida", e por aí vai, então passa por aí, sabe. Nesse sentido então, a gente vivencia sim perdas significativas. Então, eu estava vivenciando a perda do meu status daquele lugar da psicóloga, né, já com um consultório estabelecido, né, participando de congressos, dando aula, fazendo uma série de coisas que eu amo, para um lugar em que eu me reduzi, né, ao atendimento online, graças a Deus, também falo que é o que me salva, mas home office, né, mais isolada, ainda participando dos grupos de WhatsApp, de Instagram aí online, mas sendo recuada, né, vindo para esse lugar. E agora, o que que eu vou fazer? Mas voltando à história da psicologia intercultural, então eu comecei a estudar e eu fiz vários cursos, né, com o pessoal da Piscina Exterior, depois, né, eu posso passar o contato quem tiver interesse, mas um pessoal muito sério, muito bacana, que tem todo um estudo, né, e vários cursos aí que capacitam, né, o profissional psicólogo, terapeuta ao atendimento aos imigrantes. Não só aos imigrantes, também aos expatriados. Semana passada a gente teve aqui uma convidada que a gente explicou um pouco sobre essa diferença. Imigrante é aquele que vem já com o intuito de fixar residência num outro país, e o expatriado é aquele que muitas vezes vem num momento transitório, né, por trabalho especialmente, então empresários, empresárias, diplomatas e por aí vai, que passam um período, né, períodos da vida em alguns lugares, geralmente vários lugares, né, vários países diferentes, línguas diferentes, então também tem um grande desafio. Eh e a partir daí, então, eu comecei a pensar: "Bom, então se aqui eu não sou psicóloga, né, porque acabou, eu vou ter que começar de novo se eu quiser ser, o que que eu posso ser?". E aí a psicologia intercultural me traz, né, esse lugar de que, eu posso ser uma consultora terapêutica. Eu posso ser uma mentora terapêutica, e isso me dá um lugar, né, dentro da escala dos atendimentos que a gente pode fazer de uma forma legal, tranquila, o início ali de um acompanhamento. Então, o que que isso significa, não é? Eu consigo ter um arsenal de ferramentas que vão ajudar a identificar se você está tendo algum tipo de sofrimento relacionado à sua imigração. Ou se mesmo que já tem um tempo que você imigrou, algumas questões de ordem intercultural, não é, que tem a ver com a adaptação, que tem a ver com a própria cultura, com a língua e tudo mais, estão trazendo algum tipo de prejuízo para a sua vida, ou que te faz entrar num lugar de reflexão muito profunda, e isso ter outros desdobramentos, né. Então, nesse sentido, eu comecei sim a me identificar e trabalhar como consultora terapêutica intercultural. E comecei a fazer alguns movimentos também, que eu vou contar para vocês. Vou só tomar uma aguinha aqui e a gente já volta com essa história. Lembrando aqui também, né, que estamos ao vivo, porque quando eu começo a falar, se deixar, eu falo sem parar, né. Vocês já estão me conhecendo um pouquinho. Então, olha, quem está ao vivo aqui nos acompanhando, tanto pela rádio, você já baixou o aplicativo? Porque às vezes você vai entrar lá no site, né, www.radioreli, e vai acessar diretamente a rádio lá, tem um botãozinho, mas pelo aplicativo também fica super prático, eu já tenho aqui no meu celular há um tempo, então você conecta no carro, se estiver dirigindo, você já
dá o play lá, você vai estar ouvindo a gente aí ao vivo, toda a programação da Rádio Heli. E para quem está também no YouTube, estou vendo aqui, eu estou sentindo falta, viu, de vocês falarem alguma coisa aqui comigo, mas não preocupa também, eu gostei, obrigada pela audiência. Tem muita gente aqui online, isso é muito importante, mas também lembrando que fica gravado, né, e depois quando eu subo esse vídeo aqui para o meu canal, eu também vou interagindo com vocês, e se você sentir que isso faz sentido para alguém, pode encaminhar, pode compartilhar. Isso tudo a gente vai, como eu falei, criando essa comunidade, essa rede aí de apoio uns para os outros. Bom, então voltando à minha reinvenção, ao meu recomeço como uma arte, né, dentro daquela minha dor, de como eu vou fazer então para construir aqui um lugar em que as pessoas comecem a me conhecer, comecem a confiar no meu trabalho, né, a entender como eu sou, como eu faço e em que eu posso ajudar, eu sabia que dentro de casa também ia ser mais complicado. Então, logo eu comecei a me interagir com alguns grupos, né, e conhecer pessoas, mesmo porque nesse lugar de terapeuta é muito essa conexão, você precisa sentir o outro, não é uma coisa tão simples. Quando eu estava no Brasil, eu sempre dizia, né, para as pessoas que me procuravam, ou mesmo quando eu estava, né, dentro do hospital, que é diferente, por exemplo, quando você está procurando, sei lá, um endocrinologista, um médico endócrino. "Ah, eu conheço fulano, né, ah, tem esse aqui pelo plano", muitas vezes você vai pela especialidade dele e pronto, não necessariamente você conhece o jeito dele, né, ou como é que ele aborda os as questões e tudo mais, mas você vai. E fez a consulta ali, pediu os exames, voltou com os resultados, está tudo certo, passou a medicação, ok. Psicólogo não, né, terapeuta não. Você precisa sentir uma conexão um pouco maior, porque muitas vezes a gente vai se falar toda semana, a gente vai fazer um trabalho mais longo, então isso requer realmente uma afinidade, um entendimento, uma conexão verdadeira. Então eu comecei a fazer isso, então espera aí, eu vou conhecer pessoalmente as pessoas. É claro que as redes sociais são maravilhosas, mas queira ou não queira, isso aqui mais próximo é só no ao vivo, é só no presencial. Estou aqui inclusive online, mas eu sei que muitos de vocês estão me assistindo aí, também já me conhecem pessoalmente, né, a gente já trocou informações. E assim eu fui né, sendo conhecida e conhecendo muita gente. Sou muito grata a todos vocês, todas vocês que me acolheram, me acolhem, me convidam, né, para dar palestras, para fazer, né, workshops de constelação familiar, por exemplo, que é uma terapia, né, integrativa que eu também faço e que também me permite atuar aqui. Então assim eu fui, né, fazendo esse movimento. E ao mesmo tempo eu fui já sentindo falta de mais um lugar, né, de, vamos dizer, tanto de conhecimento quanto de possibilidade de atuação. Então uma amiga também, né, me indicou um curso de coach. E é interessante que no Brasil, para quem é psicólogo, falar de coach, eu não estou falando besteira não, viu, quem é do Brasil aí sabe muito bem que muitas vezes a gente se preocupa com essa questão lá no Brasil, porque acaba banalizando um pouco o próprio serviço. Porém, aqui nos Estados Unidos é algo que é levado de uma forma bem, didática, não que no Brasil não seja, não é isso, mas eu quero dizer, existe todo um protocolo, existe toda uma legislação também, existe toda uma burocracia necessária, um estudo aprofundado, e isso me deu uma segurança de pensar: "Bom, então também serei coach". E assim eu fiz o curso de Mental Health Coach, e hoje eu também estou licenciada nesse sentido. E além disso, eu até fiz alguns stories um dia, dizendo tanto que eu estava na verdade, impressionada, né, e feliz, porque realmente o coach ele traz uma bagagem de ferramentas muito interessante,
que na verdade a gente já fazia, né, eu já fazia enquanto psicólogo, psicoterapeuta, só que com outros nomes, então muitas vezes isso acontece, né, e o principal é o seguinte, mesmo tendo essa questão toda lá no Brasil, como eu falei, do coach, né, e que muitas vezes é confuso e não é verídico, tem casos e casos, né, sobre o coach, eu me permiti sim, me abrir para o novo, me abrir para outros conhecimentos, e assim eu consegui, também agregar isso na minha vida e no meu trabalho. Então hoje eu sou consultora terapêutica intercultural, mentora de mulheres imigrantes e mental health coach, isso aqui nos Estados Unidos. Mas aí lembra que eu falei dessa questão, né, de que vinha o sentimento de que perdi tudo que eu era? Nesse momento então eu digo para vocês que, eh, eu tive uma reconstrução de mim mesma, uma reinvenção. Então através daquela dor, eu renasci como essa profissional que eu sou hoje. E lembrando sempre, e aí sim a razão conectou com a emoção, e eu entrei numa lógica de que eu não perdi tudo que eu era, eu só estou somando com o que eu era, não é, com essa oportunidade de agora. Então a psicóloga que eu sou no Brasil, tanto clínica quanto hospitalar, psico-oncologista, paliativista, especialista em luto, vem junto no pacote, vem no combo. E assim eu fui me reconectando e ampliando todo esse lugar. Então eu digo para vocês, se eu conseguir, você também consegue. Você também pode, só que é claro, com os meios que vão te auxiliar. Não adianta a gente ficar batendo na tecla de que dá conta de tudo sozinha, de que eu vou conseguir. Assim, eu não estou dizendo que não tem que ter essa parte, é claro. E sem isso, inclusive, não funciona, mesmo que você busque ajuda. Seja através da sua fé, já trouxe várias convidadas aqui falando disso também, do tanto que é essencial, porque ela te traz a fé na vida que a gente precisa, a esperança necessária, o acreditar que tudo vai dar certo. E o pensamento positivo, claro, porque pensamento também, se materializa, né, estudos já falam disso e é super real, você precisa vibrar na vibração correta, não é, então que seja pelo lado positivo. Porém, quando a gente não está legal, por mais que a gente tente, pode ser que não consiga, e até se sentir culpado porque não está conseguindo. E é aí que entra outra quebra de tabu, né, eu diria assim, que é quando a gente entende que pode ser que já até existia algo de fundo, tipo uma depressão, um transtorno de ansiedade, ou qualquer outro tipo de questão psiquiátrica mesmo, que eu nunca tratei, e que quando chega numa situação radical como uma mudança, isso pode vir à tona de uma maneira ainda mais intensa. Então, é um conjunto de coisas. O que eu deixo para vocês aqui hoje é essa mensagem. Eh, Nunca deixe de ter esses olhos voltados para dentro de si também. Isso é muito importante. Por mais que a vida frenética e as exigências sejam muito grandes, no aspecto do material mesmo, para a gente sobreviver, inclusive, são muitas questões que atravessam. Se a gente não está conectado com a gente mesmo, a gente vai entrar em colapso. Hoje eu tenho o prazer de ter algumas mulheres imigrantes comigo, né, em acompanhamento, né, que a gente tem feito um trabalho de aprofundamento nesse autoconhecimento, nesse alto valor, nesse autorrespeito, né, e por mais que elas estivessem conseguindo ter êxito financeiro, né, enfim, de carreira e tudo mais, tinham sempre tem algumas coisas que ainda emperram e que a gente precisa dar esse mergulho profundo. Então, se você sente no seu coração que está na hora de fazer isso, não adianta mais tampar o sol com a peneira, então eu te convido, venha comigo, seja através de um acompanhamento sistemático, seja através de uma mentoria que a gente pode desenvolver exclusiva para você, né, um pacote aí dentro do coach também, ou através de uma constelação familiar, né, sistêmica para quem
nunca ouviu isso, ou já ouviu, mas não sabe muito bem o que que é, eu trouxe uma especialista aqui, né, num dos meus episódios, está gravado lá no meu YouTube, @patriciarigoni_8. Corre lá e acompanha que a gente está falando o que que é a constelação. Eu também falo em vários episódios, mas é uma ferramenta terapêutica também muito potente, muito bacana da gente perceber padrões que se repetem, muitas vezes familiares e que interferem na nossa vida até hoje. Sabe quando tem aquele momento que você fala assim: "Gente, mas eu estou fazendo tudo e até hoje essa questão se repete, eu não sei mais o que que eu faço", pode ser que tenha uma raiz mais inconsciente, mais até familiar, que você precisa tomar consciência, jogar luz, trazer, né, à tona para poder resolver essa questão. Então, essa é a mensagem, a gente pode fazer o seu cuidado aí de uma forma muito personalizada, muito bacana, com todos esses conhecimentos que eu trago para vocês da minha trajetória. Bom, caminhando aí já, né, para o nosso finalzinho, até para mim também já passou rápido esse episódio de hoje, acho que eu estou bem inspirada, eu vim com muito carinho falar para vocês hoje, né, eu preparei tudo isso e de verdade também é uma coisa nova para mim, trazer essa minha história, geralmente a gente fica muito nos bastidores, né, a gente é ensinado a fazer isso, você não precisa falar de você, mas numa das reconstruções, recomeços, reinvenções, aqui, estando aqui junto com vocês como imigrante, eu sinto que a minha história pode ser que também inspire, que também ajude, né, em algum ponto ali que você vai se conectar e de repente sentir a confiança aí de trazer para mim e nós duas, né, juntas podermos pensar em outras alternativas para alguma questão. Isso para mim é de um valor enorme, não é, e só me confirma a missão e me traz a resposta do que eu vim fazer aqui, não é, que muitas vezes a gente se pergunta antes mesmo de vir, né, eu também sou muito conectada com a espiritualidade e as respostas sempre foram a mesma. Você tem uma missão aqui, então estou cumprindo, assim espero. Bom, então esse novo ciclo, não é, para você que se inicia, ou como eu disse, que você já está vindo há um tempo, mas que ainda sente que precisa conectar com você mesma, vamos juntas, estamos aí. Vou passar aqui meu WhatsApp novamente, porque onde você pode me encontrar? Tanto aqui no YouTube, né, aqui na Rádio Heli, que eu estou toda semana, toda terça-feira, às 10 da manhã, no horário aqui da Flórida. Para quem está no Brasil, é às 11 da manhã, né? A gente está agora com fuso horário só de 1 hora. Você pode me chamar também no direct do Instagram ou no Messenger do Facebook, né, o meu Instagram é @patriciarigoni_d.baldi. Eu até trouxe aqui hoje, ó, a novidade, meu QR Code, quem quiser escanear, acho que dá para ver daí, né, vou até virar aqui para ver. Aí, ó, dá para ver certinho. Tem escrito aqui também, aqui embaixo, tá, @patriciarigoni_d.baldi. E você pode também me chamar no WhatsApp, estou sempre disponível, é o 863 210 9488. 863 210 9488. Quem acompanha a programação aí da Rádio Heli, também escuta as minhas propagandas, tem meus contatos, tem como me achar, pessoal. Mas outra coisa, não é só eu, né, o mundo aí tá cheio de belos profissionais, de excelentes pessoas que você também pode se conectar, porque eu acredito muito no processo, não é um mérito de ninguém, né, o reconhecimento e a vitória. A vitória é sua, né, o processo é seu. Então, seja com quem for, busque o que você precisa, que isso é o mais importante, tá bom? Finalizando então aqui o nosso episódio de hoje, eu sempre trago uma mensagem final e eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, se tem uma coisa que a vida de imigrante me ensinou, é que recomeçar não é fraqueza, é coragem. É olhar para o espelho e, mesmo sem reconhecer direito o reflexo, escolher continuar. Recomeçar é um ato de amor próprio.
mesmo quando o mundo inteiro parece exigir outra coisa de você. Eu sei o que é deixar tudo para trás. Sei o peso do silêncio quando ninguém ao seu redor entende a sua dor. Mas também sei da força que nasce quando você se reconecta com a sua verdade, com a sua história, com quem você realmente é. E é por isso que hoje eu faço o que eu faço, porque transformei a minha dor em ponte. E se você está aí ouvindo esse episódio sentindo que está perdida, saiba que você não está sozinha. Você pode se reencontrar, você merece se acolher e você também pode prosperar, mesmo longe de casa. Obrigada por caminhar comigo nesse episódio. E se você quiser contar a sua história também, o espaço está aberto. Como eu disse, hoje foi um episódio especial, porque eu senti no meu coração de vir conversar diretamente com vocês, mas os convidados continuam. Cada semana é uma surpresa diferente, mas o bom é isso, a gente poder ouvir a história de cada um e se conectar com a nossa própria história. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, gratidão por hoje, pela presença de vocês, pelo acolhimento e vamos seguindo juntos, né? Toda semana, então, Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Eu sou a Patrícia Rigoni. Um abraço a todos e até semana que vem.